o meu melhor boa noite. Vocês falam, né? Então respondem. Isso é bom, isso é interessante. Para que possamos ter um evento de qualidade, ou seja, um evento útil, que eu possa ir para casa bem informado, eu preciso de fazer duas coisas. A primeira é ir bem devagar. Eu não corro, não tenho pressa. A minha exposição é bem vagarosa. Segundo, caso eu diga uma palavra que você não conheça, caso eu coloque um conceito com que você não concorde, enfim, caso eu crie em você uma emoção qualquer de pergunta, levanta o dedo e pergunta. Isto aqui é uma sessão de estudo e temos que ir para casa minimamente com 80% do que foi dito aqui. Senão não vale a pena, senão não é estudo. Pode ser assim? Muito obrigado. Vamos ver agora o nosso tema. Allan Kardec escreveu um livro propedêutico. O que quer dizer propedêutico? Introdutório, chamado O que é o Espiritismo. Então a ideia dele era, com esse livro, explicar as bases da nossa doutrina. Esse livro é de Allan Kardec. É um primeiro livro da doutrina espírita. Eu fiz um livro chamado O que não é o Espiritismo. E por quê? Porque em nosso meio ainda há muitas práticas que não são espíritas e que as pessoas praticam e fazem julgando que é espiritismo. Então a ideia não é criticar religião nem ritual nenhum. A ideia é estabelecer limites. Isto é espiritismo. Isto não é espiritismo. Só isso. Sem nenhum espírito crítico ou agressivo contra qualquer religião ou credo. A ideia é somente aclarar. Isto é espiritismo e isto não é espiritismo. Tudo bem? Está claro? Bem, para que possamos entender a palestra com clareza, é preciso voltar ao final do século XIX e início do século XX, no Brasil. Como é que era a nossa vida política, cultural, religiosa nessa época? Primeira coisa importante, havia uma religião determinante, poderosa. O Brasil é um país católico, acabou a conversa. Então, naquela época, pelo menos 90% de pessoas eram católicas. E o catolicismo radical. Então, se dizia, eu sou católico apostólico romano. Tinha que aclarar bem o que você era, porque havia o grego. Católico, apostólico, de confissão grega, é outra coisa. Você é romana, ligado a Roma, ao Papa. E mais, para você ser uma pessoa aceita socialmente, devia ser católica. Vai namorar esse rapaz? Vou. Ele tem religião? Não. Então, cuidado, muito cuidado. Ele não é católico? Não. A mocinha ganhou um livro. Ela é obrigada a levar ao padre da sua paróquia, entregar o livro ao padre e pedir a ele permissão para ler o livro. O padre vai consultar o Index Librorum Prohibitorum, ou seja, a lista dos livros proibidos. E se naquela lista houver aquele livro, ela não vai ler. E não vai ler mesmo. E não vai ler mesmo. Então a liberdade de consciência, de opinião, também não havia, também não existia. Esta era a condição, a situação, não é, de um país exclusivamente católico e fortemente vinculado a Roma e ao Papa. Está claro, gente? Então vou repetir. Desculpe, mas é que é pedagógico repetir. Então, no final do século XIX e do XX, a religião dominante era o catolicismo. Os evangélicos, chamados luteranos ou reformados, começavam a investir no Brasil, a se aproximar do Brasil. Mas eram muito fracos ainda. Quem aqui chegou primeiro foram os presbiterianos.
com o trabalho do Dr. Wellesley, que distribuía a Bíblia no interior. E o primeiro brasileiro a ser batizado era chamado Pedro de Andrade. Esse batismo se deu em 1867. E essa data é marcada como início do projeto evangélico no Brasil. Mas nessa época era muito fraco, era muito débil ainda, não havia a menor influência no país. E não incomodava muito a Igreja Católica, porque era uma proporção gigantesca de católicos para evangélicos. Estavam começando a fincar pé na terra do Cruzeiro. Essa é a situação. Havia uma terceira religião, a religião dos negros, que não se chamava Umbanda. A Umbanda vai surgir um termo que vai surgir em Niterói na segunda metade do século XX. Não foi lá. O negro africano não conhecia essa palavra Umbanda. Ela vai surgir depois. Como era chamada? Mandinga. Feitiço. Negro feiticeiro. Negro mandingueiro. Ou batuque. Por quê? Porque eram usados na senzala materiais de instrumento de percussão. E faziam batuque para cantar a seus pontos, ou saudações dos orixás. Então era comum você ouvir batuque na cozinha, assim não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé, mas o batuque na cozinha, assim não quer. Então isso era uma coisa gostosa, mas era religiosa. A ideia era tornar aquilo ali gostoso, agradável de ouvir. E também de participar. A dança, a música, formar a religião dos negros muito atraente para a massa, para o povo. Mas, com cuidado, o povo sabia que aquilo ali era perigoso. A igreja pregava constantemente mostrando que aquela religião era demoníaca. Aquela religião do negro, dos orixás, era terrivelmente ligado a Lúcifer, a Satanás, e devia se evitar aquilo ali, embora o pessoal nas escondidas frequentasse. Claro. Qual é a melhor religião? É a do templo mais perto. Então, quando a dor chega, eu não vou perguntar se é do diabo, o que eu quero é curar a minha dor. Então, os negros médicos, alguns, as mães de santo, elas recebiam lá pessoas que vinham fazer consultas sobre saúde, sobre viagem, sobre amor, assim por diante. Mas não era reconhecida como religião. Esta era a postura da religião dos negros. Havia um quarto elemento, chamado os livres pensadores. O que é isso? Pessoas, geralmente intelectuais, jornalistas, médicos, advogados, engenheiros, que não aceitavam os dogmas católicos, não aceitavam os conceitos bíblicos, porque estavam muito envolvidos com ciência e filosofia e criticavam a Bíblia. Então não podiam ser nem católicos, nem evangélicos. E também, é claro, não viam com bons olhos a religião dos negros. Daí a expressão, livre pensador, pensa o que quiser. Esse grupo era um grupo minoritário, bem pequeno, mas muito importante, que ele era formador de opinião. Eram intelectuais, formavam opinião. Esses eram os elementos que estavam aqui, religiosamente falando, nesta época. Outro detalhe. Hoje, nós somos uma colônia intelectual e cultural dos Estados Unidos. A impressão que se tem é que o brasileiro, é um americano exilado. Qualquer coisinha, Califórnia, Disney World, né? Qualquer coisinha, Estados Unidos, é o sonho dourado, é ir lá aos Estados Unidos. Se não quiser ir, vai ao downtown. Tem que ter downtown. Não está uma parada, se faz breakfast. Então, hoje, as pessoas estão muito envolvidas, até um cursinho de inglês, pululam. De alemão, francês, espanhol são mais raros. O de inglês está aí para todo mundo. Ou você fala inglês e está enturmado, ou você não fala inglês e está com dificuldade. Toda a computação é feita em inglês. Né? Naquela época não era assim, não. A gente também era colônia. No Brasil, coitadinho. A gente também era colônia. Só que éramos colônia intelectual da França. Você falava francês e existia,
ou não falava francês, não existia na sociedade de classe média alta. Por exemplo, vamos almoçar? Vamos. Entrou, tem um garçom, rapaz que serve. Aí vem uma lista chamada menu, com todo o nome de comida em francês. Tudo em francês. A mulher vai comprar roupa na loja da Rua Ouvidor, ela vai comprar lingerie, sutiã, rouge, batom. Então, toda essa linguagem, você tinha que estar minimamente familiarizado com ela se você quisesse ser uma pessoa razoável, não grosseiro. Quando você ia à Europa, naquela época, ia tomar um banho de cultura, porque no Brasil não tinha cultura, tinha para lá. Então, a ideia era essa. E quando me sobrava um dinheirinho, Paris, cidade de luz, ninguém ia para Nova York, nem para cá. Hoje, sim. Tem um dinheirinho a mais, vai fazer comprinha, né, lá no sul dos Estados Unidos. Naquela época era na França. A França era o sonho dourado, visitar a França, conhecer a França, andar pelos Champs-Élysées. Andar naquela cidade maravilhosa, onde a cultura aparece em cada esquina, em cada lugar. Ir ao Louvre. Então era um sonho de cada um. E é interessante, a maioria das pessoas, no ginásio, chamado ginásio antigo, no clássico, tinha um mínimo de cultura francesa. Sabiam um pouquinho de filosofia, sabiam falar uma coisa de francês. Os da minha idade, eu estudei francês no ginásio naquela época. Bem, e o que aconteceu então nessa ocasião? Nessa ocasião, no dia 18 de abril de 1857, um desconhecido com um nome esquisito, estranho, Allan Kardec, lançava um livro em Paris. Então, repara bem, ele não é desconhecido, ele era um professor famoso, Hippolyte Léon Denisard Rivail era famoso, era conhecido, e autor de livros, mas ele não quis assinar com o nome dele. Ele assinou com o nome druídico, que era o nome que ele teve em sua última encarnação, Allan Kardec. Você vai saber. Naquela época, eu já falei, havia muitas viagens. E brasileiros que estavam em Paris, passando pela Garnier, livraria, viram o lançamento e compraram o livro. E veja bem, todos eles falavam e liam francês. Esse grupo pega esse livro, traz para o Brasil e começa a lê-lo. E ficam tão contagiados, principalmente os cultos, aqueles pensadores, porque encontram nesse livro respostas que eles não tinham, nem do Catolicismo, nem da Bíblia. E começam então a se juntar para estudar em conjunto. Por isso, o primeiro nome dos nossos grupos, do nosso encontro, era Grupo Espírita. Grêmio, não ser espírita, Grupo Espírita. Grêmio Ismael, Grêmio Espírita, uma vinda centro espírita. Essas pessoas se reúnem e começam a, em francês, ler e discutir doutrina espírita. Mas tamanho era o entusiasmo deles que se tornaram multiplicadores. E os grupos foram aparecendo, multiplicando. O primeiro estado do Brasil a se tornar espírita e atuar foi a Bahia. Então começa a haver todo um trabalho de aparição da doutrina espírita. E ela chega, então, às pessoas cultas que queriam respostas sobre as perguntas. Quem sou? De onde vim? O que estou fazendo? E para onde vou? E as respostas que eles tinham não aceitavam. E agora começa a haver respostas aceitáveis. O que acontece então? A religião católica olha para o fenômeno e fica impressionada. E fica com medo. Por quê? Porque percebe na doutrina espírita um elemento perigosíssimo para a continuidade do catolicismo. Começa a perceber que estava nascendo ali alguma coisa que vinha contra a religião dominante. Ideias que a religião não aceitava, dominante não aceitava. Então, o que fazer? Lutar contra isso.
os padres são convocados para começar uma luta contra esta nova, perniciosa e perigosa doutrina, por um lado. E os médicos, por outro. Porque esses grupos começaram a fazer imposição de mãos, a utilizar água fluídica, a fazer receita homeopática, e a mãe disse, peraí, esse é o nosso campo, aí. Eu começo então a hostilizar o espiritismo nascente. Não é? Mas a igreja então começa a fazer um raciocínio assim. Os negros cultuam um demônio africano chamado Elegbará, Exu. Perigoso, demônio terrível. E a nossa classe média está seduzida por um demônio francês chamado Allan Kardec. Ambos são demônios. Só que o do negro é menos sofisticado. É beiçola, tem um beiço grande, usa um tridente na mão, é perigoso. Mas cuidado com esse demônio francês. Esse é perigoso. Esse é perigosíssimo. Porque ele é sutil, ele fala de amor. Ele ousa escrever um evangelho segundo a nova crença. Isso é muito perigoso, gente. E começa as pessoas a seduzirem por ele. E há que combater esse demônio. E começa uma luta. Até os primeiros espíritas do Brasil, Rio de Janeiro, Campos, São Paulo, foram lutadores contra bispos locais e padres que criaram questões graves, polêmicas sérias. Leopoldo Machado é um caso típico, Carlos Embaçaí é outro caso típico. Pessoas que lutaram para tentar discutir isso aí de uma maneira polêmica. Mas os espíritas mesmo, sem querer, tiveram uma infeliz ideia. E veja bem, o que é que fez a Igreja Católica? Colocou no mesmo saco um bando de espiritismo. Demônio grosseiro e demônio sutil, mas ambos demônios. Se você vai a uma reunião espírita, é a mesma coisa que num terreiro. Ambos são servidores do diabo. E o que é que fizeram? Começaram a inventar uma terminologia que dura até hoje e que não deve ser usada por nós mais, porque não tem sentido. Primeiro, espiritismo de mesa, de mesa branca. O que era isso? É quando ele dizia, você é espírita, eu sou mais de mesa. Então eu estou admitindo que há um outro espiritismo de terreiro. Só que esse outro não há. Não existe espiritismo de terreiro, é umbanda. É outro culto, respeitável, tudo bem, a gente respeita, a gente quer até o progresso deles, mas não é espiritismo. Mas as pessoas, para fazer isso, criaram esse termo. Espiritismo de mesa. E, de uma certa maneira, isso estava equivocado e foi repetido até hoje. Aí veio outro termo depois. Você é espírita? Sou, de linha branca. Porque o outro é de linha? Tem a preocupação de você colocar um termo que faça coisa diferente do negro. Então, linha branca não é a mesma coisa que linha negra. A linha negra é dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos africanos. Mas você não, você é de linha branca. Gente, espiritismo não tem linha. Não é trem, nem é bonde. Não tem linha nenhuma. Existe apenas a doutrina dos espíritos. É o que está ali que é espiritismo. Fora dali não é espiritismo. Embora até possa ser respeitado. Aí veio outro termo. Você é espírita? Sim, científica. Eu sou espírita científico, se fosse homem. Não é? Outra tolice fundamental. O espiritismo é um tripé. Tem 3 brons, 3 galhos. Ciência, filosofia e religião. Mas não é assim. Ciência, filosofia e religião. É assim, junto. Ele é ao mesmo tempo essas 3 coisas. Então não dá para separar. Eu só sou do Evangelho. Nunca li livro dos médiuns, não me interessa. Eu gosto de fazer o bem, gosto de praticar o bem, o amor. Não, para com isso.
Se você não ler a parte científica, vai praticar mal esse bem do Evangelho. Não vai saber lidar com isso corretamente. Gente, os três aspectos não são separados, são juntos, são unidos. E o livro dos Espíritos é uma síntese de toda a doutrina espírita. Daí, se alguém pedir a você, dá uma orientação, como é que eu começo a compreender o Espiritismo? Indique o livro dos Espíritos, que nele estão os três aspectos, fundidos, ali colocados, ali postos. Continuando, eles foram criando termos. Por exemplo, até André Luiz usa, mas é a mesma coisa. Se é espírita, cristão. Espírita é cristão. Ah, peraí, então há outro que não é cristão? Há outro que não é cristão? Não há outro. Então basta dizer, sou espírita, chegar e não bota mais nada. Não ponha mais nada, fala, sou espírita. Ora, e deixa aquela conversa, aquela falsa humildade que às vezes algumas pessoas têm, que é, no fundo, a ingenuidade é falsa humildade. Se é espírita, quem sou eu? Estou tentando, estou buscando. Ora, se o rapaz do censo chega à sua casa, religião, você vai dizer, você é espírita? Não consigo. Se não consegue, você não é. Aí ele bota católica, que é a dominante. Gente, para ser espírita, não tem que ser perfeito. E nem mesmo uma boa pessoa. Para aceitar, para ser espírita, há que aceitar os fundamentos doutrinários. Crer na reencarnação, é o primeiro caminho. Crer na comunicação dos espíritos ou a mediunidade. E crer na pluralidade dos mundos habitados. Se você crer nisso, você é um bom ou mau espírita. Esse bom ou mau é outra coisa. Mas você é espírita, se você tem essa crença. E então, vamos voltar à nossa questão fundamental. Se alguém perguntar a vocês se você é espírita, diga sim, sou. E se interpretar errado, é problema dele. É problema dele. Você não vai dizer sou de mesa, sou científico, sou da linha A, B ou C, nada disso. Basta dizer sou espírita e está resolvida a questão. Interessante, olha, não se põe nenhum adjetivo. Eu vou explicar a vocês por quê. O adjetivo é um determinante que, colocado junto ao substantivo, separa o de outro. Por exemplo, água é substantivo, não é? Água em geral. Se eu escrever ou falar água gelada, não é mais água, é gelada. Se eu colocar água fervente, não é mais gelada, é fervente. O adjetivo modifica. Por isso, se eu botar qualquer adjetivo depois do espiritismo, eu estou deformando esta noção. Por exemplo, é justo, tem sentido falar, eu sou kardecista. Tudo bem. Para aí, só isso, kardecista. Por quê? Porque você é crente na doutrina criada, não codificada por Allan Kardec. Então, por isso você é kardecista. Kardec mais ismo, kardecismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Mas não tem sentido dizer, eu sou espírita kardecista, não. Volta àquela questão. Se tem água gelada, então tem água não gelada, não é? Se tem espírita kardecista, tem um que não é kardecista. E não tem. A minha preocupação, dizer a vocês, é da unidade do espiritismo. Só existe um espiritismo. O resto, não é resto não, é coisa boa, respeitada às vezes. Mas só que não é espiritismo. E eu não posso, de maneira nenhuma, endossar a ideia da multiplicidade terminológica disso aí. Sou espírita e é só isso. Não há que acrescentar mais nada. Está claro ou há alguma pergunta a ser feita? Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigado. Olha, segunda etapa. A maior parte de nós tem formação católica. Veio de uma família católica e depois se converteu ao espiritismo. E tem uma história reencarnatória também católica. Então estamos cheios ainda, penetrados de catolicismo. Isso é bom? Isso é mal?
não é bom nem mal, isso confunde o outro. Por exemplo, o catolicismo tem 7 sacramentos que o católico é obrigado a seguir. Eu vou ficar só com 3. Tá? Primeiro, batismo. Espírita não batiza filho, mas nem na cachoeira. Não, nem na cachoeira, por favor. Não, você não batiza. E se tiver para morrer? A minha sogra, quando meu filho, eu disse que não batizava, ela ficou apavorada. E não entra no céu. Então você tem que ser muito firme para aceitar isso. Não batizar filho. Volta à questão. Está errado? Não. Não é espiritismo, só isso. Mas para quem faz, tudo bem. Para aquela pessoa está certo. Se ela batiza onde ela quiser, onde ela desejar, tudo bem. Só que ela não é espírita. Isso não é espiritismo. E por que não é? Porque o espiritismo não possui rituais. Nós não temos rituais de espécie alguma. E por quê? Porque ciência não tem ritual. Filosofia não tem ritual. Então não temos rituais. Uma senhora, eu costumo caminhar pela praia, o médico falou para mim, ou o senhor caminha ou desencarna. Você escolheu o quê? Eu achei mais fácil caminhar. Achei mais fácil. E, às vezes caminho, e às vezes vem uma senhorinha lá, e vira para o mar e faz assim. Tudo bem, respeito isso, meu Deus. É a crença dela, respeita isso. Agora, eu não vou fazer isso. Não é uma prática espírita. Entende? É uma prática válida, para ela é válida, para nós não. Porque se eu continuar espírita e fazer sinal da cruz quando passo dentro do cemitério, eu não sou espírita. Me benzer, sei lá. Me benzer aqui, eu não tenho a convicção espírita. Então, em função disso, e o batismo é um ritual. E qual a história do batismo, para que entendam o porquê que não há batismo entre nós? Bem, a palavra batismo vem do grego baptismo, quer dizer mergulhar. Olha, se eu pegar uma moeda e jogar nessa água, eu batizei a moeda, porque ela mergulhou. João Batista quer dizer João o mergulhador, porque ele mergulhava as pessoas. Então o Batista aí é aquele que mergulha. E por que ele mergulhava? João Batista era Elias reencarnado. E segundo o profeta Malaquias, o Elias viria anunciar o Cristo. Então ele mesmo disse, vim preparar o caminho do Senhor. Então ele reunia muita gente em Betabara do Jordão, gente dessa, e pedia às pessoas para falar delas mesmas. Então, ele dizia, eu sou ladrão, eu sou safado, eu sou prostituta, eu sou soldado violento, matei por prazer. Quando acabava aquilo, Batista dizia àquela pessoa, você é um geranthropos, em grego, um homem velho. Homem velho é o que mata, rouba, fofoca, mente. Nós. Então, o homem velho. Vem cá, meu filho. Tira a roupa. Ficava despido. Entrava na água. João vinha e mergulhava aquela pessoa. O simbolismo é esse. Mergulhou aquela pessoa mergulhada ali, deixava lá embaixo o homem velho para surgir um homem novo, o neo-antropos. Esse é o sentido do ritual. E por que esse ritual? Para ficar bem marcado. O ritual ajuda você a não esquecer. A não esquecer meu casamento, foi tão bonito. Não é porque aqueles rituais todinhos, você com seu pai, caminhando pelo salão, a música de fundo, e você caminhando, aquelas criancinhas carregando a calda do seu vestido. Ai, que emoção, não é?
Por causa do ritual. Se for como eu fiz perante o juiz, mandar casar, marca bem isso aí. Tem que marcar de fazer esse ritual para ficar bem marcado isso aí. Com o passar do tempo, esse ritual tornou-se uma prática dos discípulos de João e de Jesus. Então, cada convertido devia se batizar. Mas havia um problema. Havia lugares onde não existia rios. Não existiam rios. Então, não havendo rios, como é que fazia? Aí se criou 2 batismos. Por imersão e por aspersão. Por imersão, mergulha essa pessoa. Por aspersão, o padre pega e borrifa a água em cima. Do batizando, né, da criança. Então, onde não havia água, se podia praticar o batismo por aspersão e não por imersão. Mais à frente, a partir do século VIII, a Igreja Católica tira um outro sentido ao batismo. Que sentido é esse? Nós somos frutos do mal. Nós nascemos do pecado de Adão e Eva. Sexo é pecaminoso e você nasceu do sexo. Você é sujo. Então o batismo limpa o indivíduo do pecado original. Por isso é que o católico vai fazer a prática de batizar em criança, pequenininho, já para limpar aquele anjinho ficar limpo. E o evangélico vai batizar com idade avançada. Boa escolha. Lá não é imposto à criança aquilo ali. Essa ideia, então, de que o batismo nos limpa do pecado e nos prepara para Deus, o Espiritismo não condenou, não aceitou. Por quê? Para nós espíritas, não existe pecado no sentido de ofensa a Deus. Deus é tão maior do que nós, tão infinito, tão eterno, tão notável, que faça a você o que você quiser, não vai ofendê-lo. Não existe isso. Deus está zangado com você, você ofendeu. Não existe isso. Não há isso. E demais, pecado mortal, que não tem perdão, pecado venial, pode ter, pode não ter, nada disso foi aceito, porque nós temos a reencarnação. Então você que matou, você que feriu, você que agrediu, você que defamou, tem a oportunidade de reparar isso, de voltar à Terra, e reparar esse erro, que não há céu no inferno. Então tem a oportunidade de voltar isso aí. Então o pecado para nós não tem sentido. Se não tem sentido, também o batismo não tem o menor sentido. Normalmente, quando eu faço essa palestra, eu sempre abro para perguntas, deixa à vontade. As pessoas falam, mas a minha sogra era muito católica e eu fiquei com medo de magoar. Eu sou espírita, mas batizei para agradar a minha sogra. Aí começam as questões sérias. Cristianismo não é brincadeira, é coisa séria. Ou você aceita por inteiro, ou é hipócrita. É melhor não aceitar, fazer concessões. Se aquela pessoa, ela é religiosa e vai ficar melindrada se o neto for batizado, o problema é dela, não seu. Mas você não vai batizar por quê? Porque você não acredita no batismo. E vai ser uma espécie de farsa. Você é espírita, leitor da doutrina, o homem espírita, já bem informado, ouvindo o padre dizer que seu filho tem um espírito sujo ali. Você não aceita isso, mas está ali. É social. Social é uma forma de dizer, isto é hipocrisia. Jesus é radicalíssimo nesse sentido. Seja a sua palavra sem sim, não, não. Aquele que negar seu pai, a sua mãe, pode vir após mim, mas se não negar, não pode vir. Então a gente começa a perceber essa postura. E por isso nós, espíritas, não batizamos nossos filhos. Detalhe, não criticamos, nem condenamos os que batizam. E mais, se o seu filho mais à frente, por razões dele, quiser batizar-se na igreja evangélica, tudo bem. É livre-arbítrio. A escolha dele.
Você escolheu o que a sua consciência achava. Agora, ele tem também uma consciência. Se amanhã ele partir para se tornar evangélico, se converter, batizar, tudo bem. Não vai aumentar nem diminuir nada. Apenas ele vai mostrar que a convicção espírita dele não é tão forte. Porque por causa de uma namorada evangélica, ele tornou-se evangélico. Foi para o culto. Então não é tão forte isso aí. E para ser espírita, tem que ter muita coragem. Uma coragem cristã nesse sentido. Alguma pergunta? Vocês são muito agradáveis, né? Não deixa o orador mal, né? Ou perguntar uma coisa que ele não sabe. Felizmente, né? Então, vamos voltar à questão. Fala. Não. A ideia da reencarnação para a igreja é da impossibilidade. Por quê? Porque se todo mundo crê na reencarnação, acaba-se ao inferno, né? Acabou-se ao inferno. Qual a ideia? A pessoa ruim, a pessoa péssima, o assassino, vai para o eternamente. Para nós, ele vai ter uma nova chance. E olha, céu e inferno é um instrumento de opressão dos mais fortes. Não é bom a igreja perder isso. E nem a igreja e os evangélicos, que também falam muito mais no diabo do que em Deus. Falam muito mais no demônio do que em Deus. Convencer pelo medo. E nós somos racionalistas. Nós nos convencemos pela razão, pela lógica e não pelo medo. Então, por isso, os católicos têm essa dificuldade em lidar com essa ideia do batismo e da reencarnação. Vai. Esse Papa está tentando rever isso. E por quê? Quem não é casado gerou um filho em estado de pecado. Essa é a questão fundamental. Agora, o Papa está revendo essa posição. Que vai dar a oportunidade às pessoas, mesmo não casadas, de batizar seus filhos e de seguir os ritos religiosos. Mas a ideia é essa. Foi concebido em estado de pecado. Então, ele é fruto do pecado. Se o pai e a mãe é pecador, pecador ele é. E nós não vamos aceitar pecadores no nosso seio da nossa igreja. Isso é uma coisa ruim, não é? Hein? Não sei se houver tempo. Eu explico a vocês. É que normalmente, gente, um assunto como esse é para um seminário e não para uma palestra. Porque ele é muito vasto, ele é muito amplo. Eu estou aqui resumindo os conceitos só para facilitar. Mas se tiver um tempinho eu falo disso, tá bom? Segunda coisa importante. Espírita não se casa no religioso. Para com isto! Não existe casamento espírita. Bem, mas se assim, no outro dia, eu vou com a minha noiva, o presidente faz uma prece, bota a roupinha, ela bota véu, Grinaldo, fala, não é casamento. Claro que está tentando enganar quem? Está tentando iludir quem? É cerimonial, sim, de casamento. Eu já vi também batismo em centro espírita. Levaram a criança de camiseta de pagão, com os padrinhos, e o presidente fez uma prece. Olha, gente, só faltou água, também já era demais. Derramasse água na criança. Ou seja, nós somos muito renitentes em aceitar mudanças. Então nós somos sempre capazes de sair, né, de fugir, de escapar, de buscar uma solução alternativa para aquilo que eu creio e acredito. Por isso tem que ter coragem. Não vou casar no religioso, então não vou casar. E por que não casar no religioso? Por nada, gente. Tem nada demais. É até muito bonito. O cerimônia é muito bonita. Mas você não vai casar por uma razão simples. É um cerimonial, é uma cerimônia. O espiritismo não tem ritual nem cerimônias. Não existe isso. Então, é uma prática que não é uma prática espírita. E depois?
nada garante. Ah, mas meu casamento foi tão bonito. Bom, depois de 2 meses, começou a haver problemas e a gente teve que se separar. Bom, então, casar-se pelo padre, pelo pastor ou pelo rabino não garante a bênção de Deus. Um casamento só é válido e verdadeiro quando tem o cimento do amor. Quando a gente ama de verdade, temos respeito pelo outro. Aí vai para a boda de ouro, boda de prata, diamante, aqueles velhinhos lá. Vão embora por quê? Porque se queriam bem verdadeiramente. E quando foram unidos só pelo sexo, pelos interesses, pode casar com qualquer, até o padre Marcelo pode casar, que não vai resolver nada. Que o problema é meu e da minha mulher, e não do padre, e nem de Deus. E se Deus quiser, Deus não quer, se eu não quero. Se eu não quero, eu não amo a minha mulher, eu amo o corpo dela. A minha relação é com o corpo. Ela está ficando já meio estragadazinha, né? Aí vem aquela fala, aquela brincadeira, trocamos de 40 por 2 de 20. Isso é muito comum buscar uma mulher fora do casamento. Isso não é amor, não havia amor nesse casamento. A confusão entre amor e paixão. Olha, o amor é o sentimento que torna tu e eu, nós, unidos, atados, juntos para sempre. Então, quando eu amo, desaparece o tu e o eu, para surgir o nós, em perfeita e completa comunhão. Isto o amor verdadeiro gera. E é o que diz Kardec, diz os Espíritos, perguntar aos Espíritos, quando eu desencarnar, eu vou encontrar meus entes queridos? Sabe qual é a resposta? Só vai encontrar aqueles com os quais houve verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Porque se não houve, cada um para o seu bando, para o seu lado. O amor é a força que atrai, que puxa, que seduz as pessoas e as envolve numa teia de sentimentos fortes e belos. Isto é amor. Casou-se por qualquer motivo que não era amor, desencarnou, a mocinha lá para o seu lado, lá o espírito vai para o seu lado, você vai para o outro e acabou a relação. Né? Então, gente, por isso, nós nos casamos apenas no civil. Sem nenhuma cerimônia depois. Nem prece, nem nada. Casamento simples. Com o juiz, lá direitinho, para tornar aquele casamento legal, juridicamente. Isso forma o casamento. Ainda poderão perguntar, e assim, se a gente for morar junto, não é casamento? O que o povo diz? Amigado com fé é casado bem. O que quiser amigado com fé? É que gosta mesmo. Casado é. E vivem muitos anos juntos sem casar. A ver quando o caso separa. É complicado isso, né? A dona Maria separou, ela casou no mês passado, foi, mas viveu com o seu Manuel mais de 20 anos, mas não deu certo o casamento, a vida atrapalha muitas dessas coisas. Mas, voltando à questão, não existe isso. Terceiro aspecto, o espírita fala. Não há nenhum pecado nisto. Há o livre-arbítrio. Se você não quer mais conviver com uma pessoa, é direito seu separar-se dela. Seu. E um detalhe interessante. Numa encarnação, uma moça e um rapaz viveram um drama muito forte. Ele e ela. E chegou um momento, assim, de angústia mesmo. E ambos desencarnaram. Mas ele não matou a ela, nem ela matou a ele. Pedem uma nova oportunidade. Se encontram na Terra, e agora ele pode matar ela. Deixa eu te falar, faz nessa. Ficar com mais raiva ainda do que ficou na passada, pode matar. Então antes que você morra, apanha, eu tenho que aguentar, não tem que aguentar nada.
E um detalhe interessante, nós somos eternos. Então a relação hoje mal construída tem muito tempo para ser reconstruída. Muitas encarnações. Que você separou daquele espírito, que você percebeu que ia ficar pior do que esteve na vida passada. Agora ele não desapareceu. Ele vai continuar com você e vai reencarnar mais tarde como seu filho, como seu irmão, e até mesmo como seu marido, como seu pai. Então essa relação vai ser refeita, retomada. E naquele momento foi interrompida por uma questão de bom senso. Por uma questão de bom senso. E nada tem a ver com castigar as pessoas por isso, porque elas são separadas, que separaram. Espírita separou, largou a mulher. Gente, ninguém é obrigado a ser infeliz. Porque quando eu sou infeliz, eu posso botar a perder a minha encarnação. Que eu transmito a minha infelicidade para outros. Então, se sem ela eu sou infeliz, aí eu a busco. Mas, se eu sou feliz, né, eu continuo com ela. Essa é a ideia básica. O casamento, a separação, é decisão do casal. E se chama livre-arbítrio. E não é nenhuma agressão à lei divina. Ainda que você tenha casado no religioso e ter dito, e viver com seu marido para sempre, até que a morte me separe. Isso, ruim com ele, pior sem ele. Não! Ruim com ele, melhor sem ele. Não. Essa frase é popular, e o povo é conservador. Então o povo quer conservar o casamento de qualquer maneira. De qualquer maneira. Isso é muito, mas eu não posso escapar, eu tenho que avançar um pouquinho mais. Extrema unção. Assim, fala. Claro que tem. Claro que tem. Só que não é aceitável o termo alma gêmea, não existe. Né? Pois é. Olha o que diz Antoine Saint-Exupéry. Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, se você cativou aquela pessoa, ela postou alto em você, você não tem o direito de sair para outra, porque não é mais alma. Descobri que não é minha alma gêmea é a outra. Eu vou responder por isto. Agora, veja bem, não vou responder por castigo de Deus. Vou responder por uma resposta à minha conduta errada. Quando eu faço isso, eu planto o mal. E quem planta o mal é capaz de colher. Mas vamos ter a nossa questão fundamental. A última sacramento se chama extrema unção. O que é unção? Unção é ungir com santos óleos. Então se pega uma pessoa, pega o óleo consagrado e passa-se na pessoa. Por que extrema? Última. Então ali está o morto, já mandaram chamar o padre para encomendar o corpo. O padre vem com o óleozinho dele, faz assim, na testa, está encomendando a alma. Aí vem a questão. Qual a validade disto? Nenhuma. No plano espiritual, não há pistolão. O passaporte seu para uma vida melhor é a sua conduta. E não ser encomendado por um padre, por um rabino, por um pastor, nada disso. Não existe isso. Eu vou lhes contar uma história rápida. É folclórica, não sei até que ponto é verdadeira. Dizem que havia um homem que era um grande orador. Falava bem bonito. Ele ia falando, as pessoas iam chorando. Outras vezes falava, as pessoas riam. Mas que coisa boa, que homem fabuloso. Autor de dezenas de livros. Intelectual espírita.
diretor do Centro Espírita, há mais de 30 anos, morreu, foi para um umbral. Com isso tudo. Morreu e foi parar no umbral. Então não entendeu. Conferencista, palestrante, orientador, diretor, escritor, estou aqui no meio da lama, na escuridão, no umbral. Ele não entendeu nada. Então ele está no meio daquela situação terrível, de mau cheiro, de lama pútrida, de abutres fluídicos voando na sua cabeça. Está ali e não está entendendo coisa nenhuma. E aí, ele lembrou de uma coisa, que quando ele era encarnado, ele falava do valor da prece. E tinha esquecido a prece. Aí ele buscou a solução da prece. E fez uma prece, gente. Uma prece sentida. Uma prece dolorosa de quem está sofrendo muito e precisa de auxílio, de ajuda, de pedir a Deus ajuda. De repente, no meio da névoa escura, apareceu lá no fundo uma pequena luz. Parecia um fósforo aceso, bem pequeno. Ele olhou aquela luz, e era a primeira vez que ele via a luz. Ficou admirado, esboçou um sorriso, e a luz veio se aproximando dele. Veio se aproximando dele. Veio se aproximando dele. E chegou bem pertinho dele e tomou forma humana. Quando tomou forma humana, ele olhou e reconheceu. Era a Dona Bené. Quem era a Dona Bené? Ela era o faz-tudo do centro. Limpava as cadeiras das palestras, limpava o paninho, limava, descascava batata. Tudo era com ela. Limpava os banheiros. Depois da reunião, trabalhava a beça. Ele olhou para ela e falou assim: ô, Dona Bené, o que há? Se eu vim aqui, fui enviada para ajudá-lo. Mas a mim, disse ela. Mas como é que pode? Pode o quê? Como é que pode? Eu, presidente, escritor, orador, estou aqui nesse buraco, aqui fedorento, e a senhora cheia de luz, o que é? Ela respondeu assim: não, é que eu não perdi as suas palestras. E tudo que o senhor dizia, eu fazia. Mas ele não fazia! Ele falava da boca para fora. É preciso perdoar, meus irmãos, o perdão de Cristo. Ele não perdoava muita gente, da própria família, inclusive. Esses faladores não têm lugar no reino. Escrivinhadores têm belos livros e não têm uma conduta. A conduta oculta é outra. E aí, gente, dá-se um fato interessante. Essa pessoa que parecia cheia de méritos, no plano espiritual, descobre-se que ela não tinha mérito algum. Porque tudo que ela falava era da boca para fora. Não era decoração, era vaidade de ser o grande orador. Falava de amor sem amar, de perdão sem perdoar, de auxiliar sem ajudar. Depois pegava o carro dele, ó, de luxo, e se mandava. Sem até perguntar: será que eu posso ajudar alguma coisa aí? Eu sou presidente, quando eu for embora, eu vou embora. Então, gente, não adianta você ser encomendado se você não tem qualificação, não tem condição. Há 2.800 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, quando uma pessoa morria, o que acontecia? A pessoa deixava o corpo de carne e saía. Ao lado dele aparecia um espírito chamado Anubis, o deus dos mortos, que ia conduzir o espírito desencarnado para o tribunal de Osíris, para ser julgado por suas ações. Então, ele ia, né, caminhando junto com Anubis, e Anubis levando. No tribunal enorme, imenso, estava Osíris, deus dos mortos, sentado num trono de ouro para julgá-lo, severo, olhar fechado. Do lado de cá
estava o deus Tot, do conhecimento da cultura, tomando nota, Anubis desse lado. E o morto vem chegando. O que o morto tem que fazer? Ele tem que ter aprendido a recitar a confissão negativa. O que é isso? 31 itens morais que ele tinha que dizer para os íris. Então ele dizia: não roubei, não matei, não violei. Negativo por isso, diz não sim. Não violei, não agredi, não menti, não fui parcimonioso, não roubei no peso, até isso. E ele acabava isso tudo. Ele diz assim: sou puro, sou puro, sou puro. E era perdoado. Aí vinha uma deusa que estava ali, perto de Tot, chamada Mahat, a deusa da justiça, que tem na cabeça a pena do avestruz, que é um hieróglifo do seu nome. Ela tira a pena dela e manda Tot pegar o coração do morto. Há uma balança. Então ela bota de um lado a pena, de outro lado o coração. E o coração tem que estar tão leve quanto a pena. Então não basta o morto falar, tem que provar nesse julgamento, na pesagem da alma. A psicoestasia, como os gregos chamavam, a pesagem da alma. E aí Jesus disse: esse povo me honra só de lado e não me tem no coração. Isso é questão interna, interior, gente. Você não vai enganar espírito nenhum. Não vai chegar no nosso lar e contar lorotas, contar histórias. Eles sabem da sua conduta. Está na sua aura. Está escrita na projeção do seu perispírito. Você está enegrecido ou enegrecida. E está botando banco que é bondoso, que é maravilhoso. Não é pela boca que nós nos liberamos. É pelos gestos, pelas ações, pelos atos. Então essa ideia da extrema-unção, para nós espíritas, não tem o menor sentido. Mas lá em casa, assim, se alguém desencarnar, não pode chamar o presidente do centro fazer uma prece. Para quê? Para quê? Vai adiantar o quê? Não, quem sabe o presidente é importante, faz um pedido lá. E o meu pai chega lá numa boa, porque foi encomendado. Não existe isso. Nós não temos isso. Agora, eu insisto com vocês sobre um aspecto. Nada do que eu falei está errado. Não é prática espírita, só isso. Quem acredita nisso, perfeitamente, prossiga crendo, não há nenhum problema não. A questão está em separar práticas que não são espíritas de práticas espíritas. E essas práticas não podem, de maneira nenhuma, ser consideradas negativas, perigosas. Ignorância, que ignorância? Ai meu Deus, que ignorância! Não é ignorância, é expressão da religiosidade primitiva daquela pessoa. Se ela tem aquela crença, respeite a crença que ela tem. Mas sabendo que não é assim. Então você espírita tem uma visão de cima. Se é uma visão de cima, uma visão crítica. Então você sabe o que é certo e o que é errado, ou deveria saber. Mas não é capaz, ou não deve julgar ninguém por suas atitudes e convicções. As pessoas não têm a religião que querem ter, mas as que podem ter. É a evolução espiritual de cada um que determina o tipo de religião. Então, há pessoas que precisam ainda da Umbanda, precisam ainda do catolicismo, porque é aquilo que diz respeito a elas. Eu me lembro uma vez, eu estava num ponto de ônibus, num lugar chamado Bairro Jabur, acima de Bangu, estava de pé, esperando o ônibus, aí apareceu um mulato, tamanho assim, forte. Não era espírito não sou médium. Era um mulato assim, atarracado, forte. Aí ele passou por mim e atrás de mim havia uma pedreira. Ele chegou perto da pedreira, ele desabotou a blusa, abriu e falou assim: Xangô, meu pai, abre meus caminhos. Gente, isso é bonito. É o que ele entende.
expressão da sua religiosidade. Eu nem achei graça, não ri. Achei bonito. É o que ele pode fazer. Não pode botar esse rapaz para estudar kardecima, reencarnação, minúcias da mediunidade, aspectos, física, biologia. Ele não está nesse estágio ainda. Então respeite a posição dele. E voltando à questão, se você conhece alguém que foi encomendado, não critique isso. Aqui, palhaçada, hein, Maria? Teu marido, hein? Ah, mas ele era católico. Ah, mas que bobeira. Eu vi uma palestra no centro que diz que não adianta isso, não. Cala essa boca! Meta-se com a sua vida. Deixa a pessoa para lá. Ah, fica você, porque você se acha poderosa. Não é assim. Olha, o Espiritismo tem dois aspectos. É a doutrina consoladora e esclarecedora. Só. E se ela é essas duas coisas, não cabe aqui lugar para agressões a pessoa alguma, a crença nenhuma, a posição nenhuma. Pelo contrário, se ela esclarece, então você está esclarecido, e se aquela pessoa quiser, você pode ajudá-la a compreender. Mas não puni-la, não castigá-la. Que horas tem, gente? Não é que vocês são tão agradáveis que eu não percebi o tempo passar. Ah, ele me deu mais 5 minutos. Tá bom, gente. Olha, eu entro num assunto que é também muito interessante e polêmico, que é o culto dos santos. Mas não vou entrar porque não daria 5 minutos. Isso é assunto para 1 ou 2 horas mais de palestra. Mas vou atender o pedido dela. Ela perguntou qual é a postura do espírita com respeito à Bíblia, se ele deve ler ou não. A resposta é sim. Por que sim? Porque a Bíblia é um dos livros mais importantes do planeta, mais editado, e que tem a história do povo hebraico. Então você vai ler a Bíblia, sim, como um objeto cultural. Não para se envolver, não para aceitar. E por que não? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Primeira coisa importante. Como também não é a doutrina espírita. Ora, com a seguinte diferença. Os evangélicos e os judeus dizem que a Bíblia é a palavra, mas nós sabemos que não é. E sabemos que a nossa doutrina também não é. Como é que a nossa doutrina foi formada? Foi a divindade? Não. Se você ler qualquer livro da codificação, você vai encontrar Platão, Santo Agostinho, Bifon, Samson, todos que viveram na Terra. Então a nossa doutrina é chamada doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque foram os Espíritos que vieram revelar a gente isso. Mas que vieram revelar de maneira dinâmica. Olha o que diz Kardec com muita clareza. Se houver uma oposição entre a doutrina espírita e o fato, fica-se com o fato. Senão você fica maluco, aí fica fanático. Não está na doutrina, não aceita. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, gente, os nossos 5 livros básicos são livros de orientação. São livros pedagógicos que estabelecem para cada um de nós a melhor conduta para alcançarmos o reino dos céus. E outro detalhe, o Espiritismo não respondeu tudo. Ele respondeu apenas as coisas que nós podemos compreender no estágio evolutivo em que estamos. Então há que estudar muito ainda. André Luiz, por exemplo, vem nos falar de coisas que alguns espíritas, mas espírita tomando sopinha, espírito casando, apaixonado, namorando, não, que é isso? Mas por quê? Porque está na doutrina. É engraçado isso. Mas não está como eles queriam que estivesse escrito isso. Ora, se está na doutrina que a vida continua, então André Luiz está certo. Porque o que acontece aqui continua do outro lado.
porque nós somos portadores da cultura que temos. Então, quando a gente passar para o outro lado, nossos preconceitos, nossas verdades, nossas angústias, vão conosco. Vão conosco. Nesse sentido, a doutrina espírita é o farol melhor no estágio evolutivo em que nos encontramos. A doutrina espírita é um instrumental teórico da nossa conduta, mas não deve ser visto da mesma forma que a Bíblia. Kardec não quer isso. Ele quer o livre exame. Ele quer que a gente examine a obra espírita e procure até achar, né? Ele tentou fazer isso. A perceber? O Espírito pergunta uma coisa, ele pergunta de novo a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Até o Espírito se irrita, eu já te respondi. Por quê? Porque ele quer te extrair a verdade da doutrina. A verdade é possível. Não a verdade máxima, porque essa vai levar muito tempo para a gente alcançar nos mundos crísticos, nos mundos superiores. A verdade que temos é a verdade que podemos entender. Agora, comparativamente, a Bíblia está muito longe da beleza da doutrina espírita. Muito longe mesmo. Basta você ser um leitor atento da Bíblia, você vai ver que ela tem livros belíssimos e livros horrorosos. Matanças, latrocínios, assassinatos e muitas outras coisas. Que a doutrina espírita não aceita, repele. Perceberam que os espíritos fizeram o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não fizeram o Novo Testamento, o Velho Testamento segundo o Espiritismo? Não fizeram. Por quê? Porque Jesus é o reformulador de tudo aquilo. Jesus traz uma nova mensagem, uma nova maneira de ver a vida, a realidade, o mundo. E isso é que interessa a gente. E essa outra parte são relatos, são histórias, são fatos até respeitáveis, mas que não correspondem à verdade. Eu tenho um livro chamado As Três Revelações, onde eu faço um estudo bem detalhado do Velho Testamento. E você vai verificar que a mitologia grega está toda no Velho Testamento. São mitos, são lendas, são fábulas, que uma pessoa racional não pode acreditar em Adão e Eva, Abel e Caim, Arca de Noé, e vai por aí. Acabou meu tempo, né? Ah, gente, que pena. Olha, vocês são pessoas muito simpáticas. Que eu vim de Campos, fiz 2 palestras, estou cansado, mas aqui eu descansei. Aqui foi um oásis de descanso para mim. Valeu, gente. E amanhã estarei com a Carmen Silveira, não é, Carmen? Isso. Eu vou acrescentar qual vai ser o tema. Bom, amanhã se ensina, eu passar essa noite sem desencarnar. Por quê? Gente, não faça nenhuma afirmação futura sem pedir a Deus, hein? Eu tive um amigo na Gama Filho, Universidade, na Gama Filho, que ele chegou, acabou a aula, disse, bem, gente, tá bem, até amanhã, gosto de vocês, felicidades. Tá, Stefano, até amanhã. Desencarnou naquela noite. Então, é claro, estarei amanhã, se Deus permitir. Estarei aqui com vocês. Muito obrigado a vocês, boa sorte a vocês, felicidades.